E a paz esteja com todos, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, lá no finalzinho, pega Apocalipse, volta algumas páginas. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos abrir uma série de mensagens chamada Verdade em Tempos Difíceis. A verdade, às vezes, ela dói, né? Mas especialmente em tempos difíceis, ela é extremamente necessária. É uma série todinha baseada na carta de 1 Pedro. Então, apesar de ele ter esse título bonito, né, Verdade em Tempos Difíceis, nada mais é que nós vamos caminhar capítulo a capítulo dentro dessa carta tão especial. E por que essa carta, né, de 1 Pedro nesse momento? Ele escreve no final da vida dele, provavelmente 2 anos após ele escrever essa carta, é o martírio dele em Roma, crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, em um tempo muito difícil, em tempo de perseguição, né? Nero foi o último imperador que Pedro viu, né? E acabou sendo martirizado nessa geração, e agora Pedro está lá, sofrendo muitas coisas em Roma, vendo a igreja sofrer muitas coisas, mas existem cristãos agora espalhados por vários lugares, e eles estão passando um momento difícil. Nós vamos ver que a saudação dele ali vai girar em torno de para quem que ele está escrevendo aquilo. Então a ideia é que se serve para essa turma, num tempo tão difícil como aqueles que eles viviam, a ponto de muitos cristãos serem feitos de tocha nos jardins de Nero, imagine, para iluminar a noite. Alguns cristãos eram colocados lá, muitos eram entregues às feras, literalmente, nos coliseus da vida aí. Se serve para essa turma em um tempo como esse, a gente olha para nós hoje, parece que nem está tão difícil assim, comparado a essa turma. Mas nós vivemos um tempo meio tribuloso, um tempo onde muitos valores são invertidos, né? Você tem essa mesma sensação que eu tenho, quando a gente olha para os nossos 3 poderes, é aquela confusão que o nosso país está vivendo. Quando a gente olha na inversão de valores, agora o criminoso tem que ser solto e a outra pessoa que não vai tem que ir, enfim, você fica naquela, mas será que é, será que não é? Aí você ouve uma coisa daqui, você ouve uma coisa de lá. Nós tivemos a experiência agora, algumas semanas atrás, um assassinato filmado pela internet e tudo mais lá, o Charlie Kirk, e muitas pessoas celebrando aquilo ali, não merecia mesmo, é isso aí, é isso aí. Muitos que se dizem cristãos ainda defendendo esse tipo de coisa. E aí não sei se você pôde acompanhar o funeral dele, eu vou falar isso, eu acho que na segunda ou na quarta palavra. O funeral dele, se você puder olhar na internet, se tiver legendado alguma coisa assim, praticamente uma celebração à vida, praticamente uma pregação do evangelho a céu aberto o tempo todo, cada um que pegava aquele microfone, falando a respeito da vida, falando a respeito de Cristo. Você percebe a inversão de coisas, onde muitos estão celebrando a morte, ou os erros, ou por outro lado, existem outras pessoas olhando para outro lugar, tendo um outro tipo de entendimento, um outro tipo de revelação, né? Uma das coisas mais impactantes que eu vi nessas semanas a respeito desse caso foi o testemunho de uma muçulmana, que ao ver, ela não é cristã, evidentemente, né? Ao ver todo o movimento e como foi o funeral do Charlie Kirk, ela despertou uma curiosidade dentro dela. Poxa, dentro da nossa fé muçulmana, a morte é uma coisa muito triste, né? Apesar de ter umas promessas lá para os homens meio diferenciadas, né? Mas no demais é uma celebração muito triste, muito estranha. Eu fiquei muito curiosa para entender o que eles celebram tanto, qual é a expectativa disso. E de fato é mais ou menos isso que Pedro vai lidar. Então eu não sei qual é o momento da tua vida que você está lidando, mas ainda que talvez algumas coisas estejam ajustadas, quando você olha ao redor parece que não está ajustado. E eu quero te convidar agora, depois dessa introdução mais longa aí da carta, nós entrarmos dentro desse texto. Hoje a gente vai ver os primeiros 12 versos. E o primeiro já vai dizer assim, ó, quem é que escreve? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E agora do verso 3 ao verso 12, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Do verso 3 ao verso 12, para nós, são muitas frases, são muitos parágrafos, né, e foi dividido mais tarde na história. Mas no grego é uma frase só.
É uma frase bem comprida, bem complexa. Esse povo de antigamente, eles tinham uma habilidade de desenvolver um raciocínio mais longo e conseguir se concentrar durante mais tempo. A nossa geração ela já foi acostumada em muitos fragmentos, mas eu vou ler, vou tentar fazer algumas pausas no meio para você ir acompanhando todo o raciocínio que é feito do verso 3 ao verso 12. Depois, evidentemente, eu vou expor o texto para você. Mas entenda, e quando as pessoas recebem isso aqui, é algo precioso para elas, e a gente vai ver isso. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. E aí fechamos a parte aqui, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém, meu amado? Você está aí? Então vamos nos aprofundar, vamos nos jogar agora nesse texto tão precioso. Quero olhar já para a primeira parte, na saudação de abertura, aos escolhidos vivendo como exilados dispersos. Essa é a condição dessas pessoas, elas estão espalhadas por vários lugares. Ele cita algum desses lugares ali, Ponto, Galácia e na Capadócia. Eu fui buscar uma imagem na internet, o pessoal da manhã não recebeu isso aqui, que eu tive essa ideia agora de tarde. Põe lá para mim, lá na tela, faz favor. Esse lugar que eu vou mostrar para vocês aqui, fica lá em Nevşehir, que é a capital de uma região da Capadócia, na Turquia. Eu estive lá 3 anos atrás. As pessoas moravam nesse lugar. É um deserto, é um lugar muito quente. Quando você sai daqui, não tem nada para você plantar, não tem nada para você ver, e é muito quente ao redor, por alguma razão aí da natureza. Quando você entra dentro de uma caverna, dentro de uma rocha dessa, lá a temperatura está boa. E existem igrejas mais ou menos assim, quando você entra dentro desse sítio ali, existem igrejas lá em cima. E para ir na igreja, não é só um plano, né? Tem que subir rocha. Eu não sei como é que o pessoal mais velho fazia, mas com certeza eles estavam assim num momento físico muito melhor que nós. Mas sabe o que eu penso? Quando nós lemos esse versículo que eu acabei de ler para vocês, esses mesmos versos foram lidos em lugares como esse. Esses mesmos versos foram lidos em um domingo de manhã, quando as pessoas saíram do buraco ou da caverna. Inclusive, nesse setor, nessa região da Turquia, tem cidades subterrâneas, onde as pessoas iam de fato debaixo da terra. Lá, eu estive lá nesse lugar, fiquei pensando, meu Senhor, como as pessoas viviam aqui. Você já imaginou elas saindo em um domingo de manhã, né? No momento que eles podiam sair para poder subir a rocha, subir literalmente lá uma montanha, um morro, e se encontrar e ter um fragmento das Escrituras como esse. Quando Pedro, essa é uma das cartas gerais, quando ele fala que, olha, é para essa turma toda aí, leva essa mensagem aonde eles estão. São os últimos anos da minha vida. Nós estamos passando um período muito difícil, mas leva essa mensagem lá para esse lugar. Eu coloquei essa imagem aqui para você ter uma noção, querido, de quão privilegiado nós somos hoje por podermos ter um banco tão bom aí para sentar. Você pode dar uma glória a Deus? Amém, né? Se não desse glória, já ia mandar tirar e trazer as cadeiras de plástico de novo. Estava bom, estava sentado e falei, nossa, coisa boa, agora tem que ficar de pé, dor nas costas.
É um privilégio nós podemos cantar ao Senhor de maneira livre, é um privilégio nós podemos adorar o Senhor de muitas maneiras, e às vezes nós esquecemos disso. E aí nós começamos a olhar só para cá, e aí nós começamos a olhar só naquilo que o nosso olho consegue enxergar, se nós temos ou não temos, e nós nos confundimos dentro do processo sobre quem nós somos, que é o meu primeiro ponto hoje. Qual é a sua condição? Qual é a minha condição como cristão? Pedro, ele começa dando um endereço, ele chama de duas coisas, eleitos e forasteiros. Eleitos, essa palavra no grego aqui, eleitos, ela é a mesma palavra utilizada para descrever Israel. Israel é o eleito de Deus no sentido de que eu vou separar uma nação na terra para dar um prumo para essa turma, para dar uma referência para os outros do que significa ser povo de Deus. E essa mesma palavra, eleito para Israel, agora ela está falando que foi direcionada para nós. Foi direcionada para aqueles que são cristãos. Olha, eu vou colocar sobre vocês uma referência para as outras pessoas. Assim como eu elegi Israel como um povo para começar a dizer para o mundo que está adorando várias coisas, que existe um Deus que criou todas as coisas, e Ele tem um padrão, e Ele quer abençoar você, mas você precisa estar debaixo da direção dEle. Agora, você e eu somos essa referência para todas as pessoas da terra. E aí Ele está dizendo já qual é a tua condição. Olha, nesse momento, essas pessoas aqui são literalmente estrangeiros, forasteiros ou exilados. O verso 1, ele vai explicar a respeito dessas coisas ali. Deixa eu ler esse verso para você, na NVI, Nova Versão Internacional. Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, é a outra palavra que vai ser usada, dispersos, no ponto, Galácia, Capadócia. Na Nova Versão Transformadora, diz assim, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros. E aqui eu preciso entender qual é o princípio da minha condição. Todo cristão é essencialmente um exilado nesse mundo. O que isso significa? Temporariamente isolado do seu verdadeiro país, residindo em outro. Entende? Temporariamente fora do seu país, residindo em outro. E quando a gente fala de ser estrangeiro, você pode ser 3 condições dentro de um país estrangeiro. A primeira coisa que você pode ser num país estrangeiro é um imigrante. O que é um imigrante? É alguém que saiu do seu país para constituir uma residência em um outro lugar. Então, ele fixa raízes profundas naquele lugar. Ele absorve a cultura daquele lugar. Ele faz negócio naquele lugar. Ele entende que é ali que ele vai ficar para sempre. E a vida dele agora vai ser regida pelas leis desse novo lugar, desse novo país que ele ficou, que ele se mudou. E a família dele vai ser constituída aqui. E ele não está mais dando bola para o que acontece lá no país dele. Entende? Eu me migrei para os Estados Unidos ou para a Europa, qualquer lugar. O pessoal está lá. Não, o Brasil está, coitado deles, deixa eles lá. Por quê? Porque não é a ideia deles de voltar. Eles não moram lá. A mentalidade deles agora não se preocupa mais com aquele antigo lar. Você entende? Essa é a mentalidade do imigrante. O que isso tem a ver conosco, pastor? Bom, às vezes nós enxergamos a nossa vida com Deus como um imigrante. Nós achamos, Deus nos chamou para esse novo lar, com essa nova identidade, é para lá que nós estamos indo. Amém? Amém ou não, gente? Ok, mas às vezes nós olhamos o mundo como se fosse o país que Deus nos colocou para morar. E aí a nossa mentalidade não é uma mentalidade de exilado. É uma mentalidade de imigrante. O nosso relacionamento com o mundo é uma relação de imigrante. O que isso significa? Que o que vale são as leis do mundo para a minha vida. O que eu estou preocupado é se eu estou conseguindo conquistar ou não conquistar coisas no mundo. O que eu estou preocupado é se eu tenho ou deixo de ter coisas no mundo. E essas perguntas começam a me atormentar. Por exemplo, será que eu nunca vou casar? Quando a minha casa própria vai chegar? Por que a vida aqui é tão difícil? Há tantas coisas que eu não experimentei. E essas coisas roubam a paz da gente. E quando a gente não tem a esperança no novo país, quando a gente enxerga que o nosso país é o mundo, são as coisas daqui, isso aqui define se eu sou feliz ou não sou feliz. Isso aqui define se eu tenho ou não tenho sucesso. E aí, baseado nessas coisas que eu enxergo, eu deixo de enxergar, a minha vida com Cristo ela é mais um relacionamento de imigrante mesmo. Eu vejo as notícias lá do meu país de origem, eu até acompanho meio de longe, mas eu não me preocupo muito, porque eu estou mais preocupado com esse país que eu estou vivendo aqui. Querido, quem trata o mundo como uma casa permanente, em algum momento perde a sua identidade eterna.
Você entende que quem trata o mundo como uma casa permanente, ele age como se o mundo fosse seu verdadeiro lar, ele investe tudo apenas no presente e ele vive obcecado pelas conquistas terrenas. Quando fala para ele da glória, quando fala para ele da eternidade, é um negócio que ele pensa assim, deixa eu me preocupar com isso aí no final da vida. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, que quando eu tiver lá meus tantos e tantos anos, aí eu me aprumo com Deus. Não, deixa eu aproveitar aqui um pouquinho agora, mais tarde, quando os meus filhos crescerem, aí eu vou me voltar para Deus. Essa é a mentalidade de um imigrante espiritual. Não foi para isso que Deus nos chamou. Quem está entendendo diz amém? Segunda coisa que pode acontecer com você dentro de um país estrangeiro é turista. E isso a gente conhece bem, né? Nós estamos numa região que experimenta muito isso. Qual é a mentalidade de um turista? Ele sabe que onde ele está indo não é o lugar dele. Então, o que ele vai? Para aquele lugar lá, ele vai só usufruir das coisas que ele quer. Então, ele chega lá naquele lugar, ele quer geralmente manter alguns padrões que ele tem lá no país dele. Ele até experimenta uma comidinha que outra diferente, mas se ele ficar um pouquinho mais, ele já está, esse tempero aqui não é igual ao de casa. Ele usufrui daquele lugar, mas ele não se preocupa muito se estão recolhendo ou não estão recolhendo lixo. O que está acontecendo na sociedade ao redor dele, não importa muito se as leis do país estão certas, estão erradas. Por quê? Porque ele vai ficar um tempinho ali, depois ele vaza, ele volta para o país dele. Então, ele meio que vive isolado de certas coisas, ele não está muito preocupado. Ele se junta só com os seus grupos. Ele não se mistura muito com a população ali, né? Não forma nenhuma conexão real com o local. Por quê? Porque ele é um turista, essa é a realidade dele. Então, às vezes, nós somos assim em relação ao mundo também. Ao invés de nós nos envolvermos até certo ponto, como diz Paulo, né? Me fiz de tolo para ganhar o tolo, me fiz de sábio para ganhar o sábio. Nós enxergamos assim, não, só estou esperando ser arrebatado. Então, essa mentalidade errada também, deixa eu viver a minha vida com Deus, deixa esse pessoal aí que se lasque, eles não querem saber mesmo, e aí vive de uma maneira estranha, não diferente. Deus te chama para ser diferente, não estranho, e vive isolado, e aí você só se cerca só de crente, porque o resto ninguém mais presta, e você não consegue mais influenciar as pessoas, e aí o teu olhar sobre as pessoas é só de julgamento, enfim, essa é uma bolha de mentalidade de turista. Deus não te colocou aqui para ser turista. Só usufruir das bênçãos do reino, porque daí vem a segunda mentalidade. Tem gente que também tem a mentalidade de turista para a igreja. Qual é a mentalidade de turista na igreja? Eu entro na igreja, mas eu só quero os benefícios daquele lugar. Igual o turista. Só quero o benefício daquele lugar. Só quero a parte boa. Onde é que está a orla desse negócio? Onde é que está a melhor praia aqui? O que eu posso usufruir? Eu venho de vez em quando. E eu não estou muito preocupado se deixa ou deixa de ter, se o pessoal está conseguindo concluir os projetos. Não está, não, porque eu quero só ver o que presta para mim, porque depois eu vou embora. A partir daquela porta para fora, não me importo mais com o que acontece aqui dentro. Isso aqui não é uma família. Isso aqui é só um lugar que eu venho turistar. Você entende que essa mentalidade pode estar na nossa cabeça também? Deus não te chamou para ser um imigrante, nem no mundo, nem na igreja. Deus não te chamou para ser um turista, nem no mundo, nem na igreja. O que Pedro falou que Deus nos chamou para sermos? Exilados. E aqui vem a mentalidade que nós precisamos ter. O que é um exilado? Eu falei para você antes. É aquele que está temporariamente morando fora do país. Mas o que ele mais almeja é voltar para casa. Você percebe que na nossa sociedade atual, nós temos agora, está mais próximo de você, muitos jornalistas que estão exilados em outros países por causa daquilo que está acontecendo no nosso país hoje. E você percebe, o que acontece com eles? Eles estão preocupados ainda com o que acontece aqui. Eles ainda estão envolvidos, querendo saber se isso está acontecendo ou não está acontecendo. Quando um político geralmente é exilado, ele tenta mobilizar as coisas para tentar melhorar as coisas lá no país, porque o que ele quer de verdade não é ficar no país onde ele está. Ele quer voltar para casa. A mentalidade de um exilado é, eu não sei quando eu vou voltar para casa. Então o que eu faço? Você constitui negócio. Você se envolve com as pessoas. Você cria raiz até certo ponto, mas você não se apega muito. Por quê? Porque na primeira oportunidade, o que eu mais quero de verdade não é o que está aqui nesse país. É o que está lá em casa. Você está entendendo? O nosso relacionamento com o mundo, que ele deveria ser igual às lojas de conveniência de aeroporto. Quem já viajou de avião sabe. Você entra lá nas lojinhas, o que acontece? Tem muita coisa legal lá. Tem comida às vezes que você precisa, você está com fome. Mas a primeira informação que você tem lá é que é caro, custa mais. Então, o que você faz no aeroporto? Você compra só o que é preciso. Você não gasta muito dinheiro ali, porque você sabe que não vale muito a pena investir naquele lugar.
Mas você precisa daquilo, então você come naquele restaurante, você compra os souvenirs que você quer lá, mas tem coisa muito melhor fora daquela loja de conveniência que é mais importante. O nosso relacionamento com o mundo deveria ser assim, querido. Tem muitas coisas que nós podemos usufruir do mundo, tem muitas coisas que nós devemos fazer no mundo. Devemos nos relacionar com as pessoas, devemos fazer conexões, devemos entrar em muitas esferas da sociedade, isso é fato. Mas ei, não esquece que se você botar muito dinheiro nesse lugar, não vale muito a pena. Se você botar toda a tua energia, todos os teus anos de vida, todas as tuas habilidades, só para as lojinhas do aeroporto do mundo, no final não vale a pena. Porque o que é melhor e o que de fato vale a pena, você não consegue enxergar. É isso que Pedro está dizendo para nós aqui. Eu quero convidar você a olhar de novo ali para o texto que nós estamos vendo. Verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O verso 3, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é a ideia aqui? Eu quero destacar aqui para você essa palavra misericórdia. Se você tiver com a tua Bíblia física aí, escreva aí. Um exilado, ele não se apega no terreno, mas ele também não fica alienado. Você se envolve com as pessoas, você vê muitas coisas, mas o meu segundo ponto aqui é que eu preciso abraçar agora a minha identidade como exilado. E a primeira coisa que eu vejo é misericórdia. E a misericórdia de Deus. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas falando, não, o Deus do Velho Testamento ele é muito bravo. Ele manda matar, ele faz isso. Eu gosto mais de Jesus, que vem a graça e tudo mais. Querido, isso é uma mentira, isso é um engano. Não esqueça que é o coração do Pai que concede ou que concebe o plano da salvação. É o coração do Pai que entrega o Filho para que nós não vivêssemos mais nessa condição. A ideia de enxergar Deus no Velho Testamento como Deus mau e bravo é um desconhecimento das Escrituras, é um desconhecimento da história completa. Porque é esse Deus que pela sua misericórdia concebe o plano da salvação. E o que essa salvação oferece? Nós lemos ali, uma esperança viva. O que isso quer dizer nos nossos dias, querido? Que a morte não limita ela. Por isso que eu falei para você, que é como viver numa loja de aeroporto. Eu invisto nas coisas, eu compro muitas coisas, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ei, eu tenho uma esperança viva que vai além dessas coisas que eu consigo ver. Que vai além de que se o meu governo não ganhar, nossa, acabou a vida para nós. Vai além disso. É claro que eu quero que ele ganhe, é claro que eu quero que os impostos baixem, é claro que eu quero que o mercado melhore, isso tudo tem a ver conosco. Mas não esquece para quem essa carta foi escrita, querido. É muito além daquilo que a gente consegue ver. Tem um homem chamado Viktor Frankl, acho que ele já morreu. Um médico judeu austríaco, sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra, em Auschwitz, na Polônia. E ele escreve um livro chamado Man's Search for Meaning, não sei se tem tradução para português, é Homem em Busca de um Significado. E ele escreve as experiências dentro de um campo de concentração. E tem uma parte do livro que ele foca ali... como os prisioneiros lidaram com o desespero. Eu separei alguns trechos aqui para você. Ele diz assim, muitos desses prisioneiros responderam à sua situação tornando-se brutais e cruéis. Não vai dar certo mesmo, então já que esse mundo é assim, eu vou ser duro, é assim que eu tenho que ser, porque senão não vai funcionar, não vou conseguir sair daqui. E ele se torna brutal e cruel, é a minha sobrevivência que vale, porque eu tenho que chegar até o final, e ele se torna brutal e cruel, por causa da situação que ele está. Outros simplesmente desistiram. E ele fala aqui a respeito daqueles que desistiram. Ele diz assim, geralmente começava de manhã, quando o prisioneiro simplesmente se recusava a se vestir ou sair para a inspeção. Nada os incomodava mais, porque eles não tinham esperança. E assim os soldados vinham, quando tiravam eles para trabalhar, eles não queriam mais saber mesmo, a vida é assim, e aí acabavam morrendo ali. Muitos mantinham a esperança de que se continuassem vivos, sua família e posição na sociedade seriam restauradas. Essa era a esperança deles. Então, alguns se apegavam assim, não, um dia vai dar certo, eu vou sair, vou voltar para a minha família, eu vou ter a minha posição restaurada, vou conseguir voltar para os meus negócios, aquela ideia da motivação. E o fato é que comunidades inteiras desapareceram nessa época. Muitos entraram em profunda depressão. E olha que curioso, muitos sobreviventes do Holocausto se suicidaram depois.
Porque não conseguiram lidar com aquelas coisas. Porque a esperança deles, de fato, não estava em sobreviver. Talvez estava em ter a família restaurada, e depois descobriu que não tinha mais família. Talvez estava em restabelecer os seus negócios, a sua prosperidade, de repente eles não conseguiram. Apesar de terem sobrevivido ao extremo, talvez da condição humana, ainda assim depois eles mesmos tiraram a própria vida. Ele termina dizendo assim, a vida em um campo de concentração rasga a alma e expõe as suas mais profundas convicções. Por que eu estou trazendo isso? Porque é basicamente isso que Pedro está falando. Ele vai falar de circunstâncias, de sofrimentos nossos, porque é o que essa igreja está sofrendo, e vai falar dos sofrimentos de Cristo e as suas razões, foi tudo que a gente leu no texto. Mas como os prisioneiros de Auschwitz, muitos de nós temos a esperança só no aqui. É só se o ano que vem mudar esse governo, aí as coisas vão dar certo e a gente vai ser feliz. É só se eu conseguir concluir essa viagem, se eu conseguir concluir esse negócio, se os meus filhos fizerem exatamente o que eu planejei para eles, aí as coisas vão estar certas. Sabe, querido, se você precisa de algo terreno na sua vida, para que só então você possa ter paz e ser feliz, talvez você ainda não encontrou essa esperança viva de que Pedro está falando, que é o que me leva para o meu último ponto aqui. Se apegue à verdadeira esperança viva. Eu quero ler o verso 4 com você de novo. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, e nisso vocês exultam. Sabe, meu amado, eu quero te convidar, eu quero te encorajar a você pegar dias dessa semana e você olhar para esse versículo que eu acabei de ler para você, para 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, 5, 6. E você, enquanto não vier lágrima nos teus olhos, enquanto isso não te der uma alegria, um senso, deixa eu sair para viver a vida, não saia dali. Volta para lá, lê, relê e pede, Espírito Santo, me mostra qual é a graça que está aqui, me mostra, Espírito Santo, qual é a revelação que está aqui, porque se isso serviu para aquelas pessoas lá da montanha, lá do túnel, lá debaixo da terra, de onde viviam, encontrar a esperança viva e continuar proclamando o Evangelho, nós agora, 2000 anos depois, estamos lendo a mesma carta baseado na sobrevivência, no testemunho, na perseverança dessas pessoas. Querido, isso tem que impactar o nosso coração. Sabe, isso é a palavra pura e simples. Talvez você veio para uma igreja, para um lugar como esse, esperando as frases de efeito, de encorajamento, olha isso, é aquilo, mas é simplesmente a palavra. A palavra diz assim para você, nisso vocês exultam. Como assim? Eu estou lendo essas coisas e não estou me exultando. Então volta o teu coração para o Senhor, busca, dobra os teus joelhos, começa a fazer um jejum e pedir, Senhor, me mostra o que está por trás disso tudo, me mostra onde está essa verdade que fez essas pessoas exultarem, vivendo naquele lugar, sem água encanada. Acabou. Vivendo naquele lugar, sem água encanada, vivendo naquele lugar deserto, espalhado, perdeu o seu negócio, ficou em casa, talvez muitos perderam a família, e ainda assim fala assim, nisso eu exulto. Exulto no quê? Uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. Quem é que não quer isso aqui? Agora, se o que ele está falando aqui é só para a eternidade, não, então não quero. Eu quero viver o aqui e agora, eu quero viver o que eu preciso mostrar. E é por isso que nós precisamos de 3 coisas aqui. A primeira delas é conhecer a Cristo. Qual que é a esperança do crente? A primeira delas é conhecer a Cristo. E eu te fazer uma pergunta. O que Deus é para você? Deus é útil ou é maravilhoso? O que Deus é para você? Ele é útil ou é maravilhoso? O que isso tem a ver? Útil significa que servi-lo é uma maneira de obter coisas. Eu quero servir a Deus para obter prosperidade. Eu quero vir na igreja para ter um bom casamento. Eu quero servir a Deus para que os meus filhos sejam bem-sucedidos, para que o olho gordo não chegue atrás de mim, para que os meus negócios se resolvam, para que eu consiga achar uma esposa, um marido. Isso é útil. Quantas pessoas fazem isso? Um relacionamento de utilidade. Deus é a escada de incêndio, sabe? Você que mora num prédio, quantas vezes você passou por aquela escada lá? Talvez você nunca vai passar na tua vida, é só quando pega fogo. Muitos enxergam um relacionamento com Deus assim. Quando pega fogo, deixa eu ir aqui e voltar e ver onde é que está o Senhor. Meu relacionamento com Deus tem que ser, Deus é maravilhoso, porque isso é um fim por si mesmo. Você percebe a canção que nós cantamos aqui? Maravilhoso, admirável, sublime, glorioso, a tua presença.
Sabe, canções como essa são as canções que são as letras que acontecem lá no céu. Lá no céu não tem muita letra sobre nós. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Eu vou vencer, eu sou isso, eu sou aquilo. Essas canções servem para nós, para acordar a nossa alma em um determinado momento, para você olhar para as coisas do céu. Elas têm o seu momento, elas têm a sua utilidade, mas não se iluda. Ela não é a canção que cerca ao redor do trono. Sabe qual é o conteúdo das canções que estão ao redor do trono? Santo, santo, santo. É aquele que era, que é e há de vir. Eis que eu vi um alto e sublime trono dele, relâmpagos e trovões, e uma miríade de anjos ao redor. Dizia, dia e noite, santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro de abrir os selos. Quando você vai ler Apocalipse, quando você vai ver pessoas que tiveram encontro com Deus, como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, imediatamente ao vê-lo, caí por terra. Ai de mim, miserável homem que eu sou. Ai de mim, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Você entende que quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o que importa é conhecê-lo profundamente. Quando você lê o livro de Jó, que é um livro compridaço, cheio de coisa, em algum momento eu vou fazer uma série sobre ele, né? A gente aprende por que sofremos, tem toda uma ideia muito legal. E ele termina o livro assim, dizendo assim, né, depois de toda aquela experiência com Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu preciso conhecer a Cristo nesse nível. Porque à medida que eu conheço a Cristo é o segundo, eu quero agora ser como Cristo. E esse versículo fala de ser refinado, fala de, eu vou passar por provações, e como ouro eu sou refinado. Eu não sou daqueles que desistem, eu não sou daqueles que deixam o meio do caminho, porque alguma coisa me decepcionou, porque um líder me decepcionou, porque uma situação financeira aconteceu comigo. Eu entendo que Deus me salvou, e a salvação tem algumas implicações que você precisa entender, querido. Quais são as implicações da salvação? Primeiro, Deus te libertou do quê? Da penalidade do pecado. Eu e você não merecemos o que Deus tem para nós. Eu e você não merecemos o céu. Mas eu não mato, não roubo, não fumo. Sim, isso é para você não ir para a cadeia aqui do ser humano hoje, na nossa sociedade. Mas quando a gente fala de céu, de celestial, nós estamos falando de um padrão perfeito. No Antigo Testamento, você vê muitas regras para poder chegar à Arca da Aliança. Não é porque Deus está colocando regras. Deus está mostrando para eles mais ou menos como funciona a minha presença. E aí ele coloca sombras, coisas que vão mostrar a substância lá na frente em Jesus Cristo. Mas ele coloca sombras. Olha, você tem que entrar aqui desse jeito, com essa veste. Você tem que se lavar desse jeito. Você passa por esse altar, você sacrifica. Vem aqui a aspersão do sangue. E você vem entrando. Mas você joga incenso, que significa as orações. E vem vindo. E olha, e quando for para entrar no Santo dos Santos, mesmo na presença, olha, não pode nem dormir direito, tem que vir, porque eu sou santo. Agora, quando Jesus vem e o véu do templo se rasga, o que ele está querendo dizer? Você foi liberto da penalidade do pecado, mas agora é a segunda, você foi liberto do poder do pecado. E sabe como isso funciona? Não é a minha lista de coisas que eu fiz certo que me deixa me chegar à presença de Deus. Quando eu chego assim, pecador, apesar de eu não ser igual talvez outros pecadores, mas pecador que eu sou. Quando Deus olha para mim, os meus atos de justiça não aparece para ele. O que aparece para ele? A escrita de dívida contra mim foi rasgada lá na cruz. O que aparece para ele? Os atos de justiça de Cristo. Quando Deus digita lá, Robson Braghini, quando Deus digita lá o teu nome, metaforicamente falando, qual é a lista de coisas que aparece? Não é os teus erros, querido. Se a salvação chegou na tua casa, você foi liberto do poder do pecado. O que aparece lá? A cruz. O que aparece lá? Todo o preço foi pago. Tudo foi colocado sobre ele. Houve um preço que é o último P da salvação. Que agora, uma vez liberto da penalidade, liberto do poder do pecado, há uma esperança viva que eu vou ser liberto da presença do pecado. Eu lido com orgulho. Eu lido com ego. Eu lido com falta de paciência. Eu lido com tristeza. Eu lido com dor nas costas. Eu lido com dor no joelho. Eu lido com um monte de coisa. Você também lida com isso, amém? Amém ou não, gente? Todos nós lidamos com isso, mas sabe o que a esperança diz? A esperança viva diz
que por causa disso, de ser liberto dessa penalidade, desse poder, haverá um momento em que nós seremos libertos, que é o que nós chamamos aqui de glorificação da presença do pecado. E aí, essa velha ordem vai passar finalmente. Eu não sei você, mas isso me dá mais expectativa do que, né, se o PT sair do governo ano que vem. Isso me dá mais expectativa do que se, nossa, a economia mudou completamente agora. Isso me dá mais expectativa se o Brasil for hexa. Isso me dá mais expectativa se os meus próprios problemas aqui forem resolvidos, porque depois que os meus problemas forem resolvidos aqui, o ano que vem, o mês que vem já aparecem outros. Isso me dá expectativa plena e entender que eu fui chamado para ser santificado. No último bloco, verso 10 a 12, quero ler com você ali. Ele diz assim, ó: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Quem que ele está falando? O profeta do Antigo Testamento. Eles profetizaram a respeito da graça que é destinada a vocês. Nós que estamos lendo aqui hoje agora também. Investigando qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, o Espírito de Cristo, quando eles escreveram, por isso que a palavra é inspirada por Deus, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Que glória é essa? Eu acabei de falar para você, os 3 P's aí, né? Liberto do poder, da penalidade, da presença do pecado. A eles foi revelado, verso 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês. Você percebe que eles escreveram coisas que nem eles usufruíram? Nós usufruímos hoje daquilo que eles escreveram. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês. Quem é que anunciou para vocês? Aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Quem é que pregou o Evangelho para você? Quem é que semeou essa palavra em você? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele termina o verso 2 dizendo algo extraordinário: coisas que os anjos desejam fazer e não podem. Os anjos entendem o Evangelho, mas nunca puderam experimentar por si só a beleza que há nele. Se coloque de pé, por favor. Sabe, eu quero terminar essa primeira palavra, a primeira palavra da série, que é só os 12 primeiros versos.